Olá, youtubianos de plantão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. E sem demora, nós vamos dar continuidade ao livro atual de leitura, fichado aqui no canal, que é o livro Foco, do Daniel Goleman. Daniel Goleman, um importante cientista. Esse livro foi escolhido para que a gente possa discutir aqui, porque ele tem um viés científico racional dos conhecimentos que ele traz. Então, ele traz muitas pesquisas, tem muita bagagem de experiências que ele vai tratar desse livro, O Foco. Então, nós temos um livro, A Inteligência Emocional, dele no canal. Existe o outro livro também, numa Novas Perspectivas, que em breve eu vou colocar aqui no canal. E sobre esse livro, como nós falamos na semana passada, o cérebro ele faz associações, nosso cérebro ele trabalha com padrões, então ele percebe padrões e vai fazer associações sobre aquilo, de maneira automática. As nossas redes neurais são como ramificações, como raízes de uma árvore, que vão se ramificando em certos sentidos. Que sentidos são esses? São sentidos daquilo que a gente se aprimora, né? A gente vai fazendo algo, vai fazendo exercícios de matemática e vai chegar no momento em que aquilo se torna tão natural que se faz automaticamente, porque as redes neurais já se construíram de tal forma que facilita esse encontro de conhecimentos. Mas isso não quer dizer que a gente vai parar de aprender algum dia. Essas redes neurais, elas estão sempre em construção. E elas se desfazem também. Se a gente deixa de fazer algo por um bom tempo, aí nós temos a curva do esquecimento ali, em torno de 30 dias, algo já vai ficar bem esquecido de algo, a não ser que seja aprendido com uma forte emoção. Acontecimentos e aprendizagens que acontecem quando nós temos uma forte emoção, elas ficam armazenadas num espaço do nosso cérebro em que é mais difícil ele se dissolver, é mais difícil se desintegrar, né, com o tempo. Como andar de bicicleta, a primeira chinelada que se tomou, enfim, são acontecimentos que são colocados em gavetas especiais. E isso não é qualquer conhecimento que é colocado nessas gavetas especiais, né? As que envolvem emoção são elas, e aquelas que envolvem foco e não tem distrações. É por isso, então, o motivo do livro. Então, essas redes neurais, elas selecionam o que nós vamos aprender. Nós podemos selecionar. Se nós gostamos muito de carros, qualquer informação que surgir ao nosso redor, nós vamos associar com carros. Então, o foco, nós temos uma tendência instintiva de focar naquilo que é mais perturbador. Nós temos uma fantástica atração por aquilo que é perturbador, por notícias ruins na TV, e aquilo nos chama a atenção, né? O roubo que aconteceu ali na vizinhança, na morte que aconteceu, né? E deixamos para trás um pouco as questões mais positivas, e o nosso cérebro é tentador para ele. Por causa da nossa origem, nós tínhamos que ir para o confronto ou correr, né? Quando primatas. Então isso faz com que nós tenhamos esse impulso, chama a atenção, né? Aquele que tem mais resiliência emocional vai demorar menos tempo para ele associar essas informações e ver o que importa ou não, né? Se entrar numa sala onde tem um rosto de uma pessoa zangada
ou de um bebê fofinho, né, vai ser o centro das atenções, né? Mas para as pessoas que têm resiliência emocional, a não ser que seja atenção para o bebê fofinho ou a pessoa zangada, se você tem outro foco, então se tem resiliência emocional, dentro de pouco tempo já vai orientar o seu foco para aquilo que captura sua atenção, né? Então os circuitos de controle do nosso cérebro vão direcionar nas nossas decisões de acordo com a nossa escolha, daquilo que a gente deseja. É um treinamento, não é como um músculo, como a gente disse no primeiro vídeo, é um músculo, e esse músculo ele precisa ser treinado. Ele é treinado e ele consegue fazer atos grandiosos, né? Do que levar em consideração e do que ignorar. Então, nós podemos desenvolver isso, não é de uma noite para o dia que isso acontece. Nós temos padrões de linguagem que nós vamos, pela cultura, pela família, nós vamos construindo esses padrões de comportamento que muitas vezes é difícil de se desenlaçar desses comportamentos que fazem parte de gerações, né?